Seja muito bem-vindo ao podcast Superação, neste momento ao qual está preparado e reservado para nós transmitirmos para você aqui, olha, a palavra de Deus, transmitir para você testemunhos, transmitir para você uma vida toda de comunhão com Deus, de conquistas, de desafios. Estamos aqui encerrando o mês da mulher. E esse mês, como nós já fizemos aí, toda semana desse mês, com o tema Mulheres que Inspiram. E a cada semana aqui um testemunho de bênção, histórias de vida, aonde nós vemos o Senhor agir em cada uma dessas histórias, desses testemunhos. Então, eu já te convido, vem conosco, porque tem muita surpresa de Deus para você nesse espaço. Eu sou Marli Santini e já te convido a compartilhar, eu já te convido aí a curtir esse podcast, a comentar aquilo que você tem aí recebido, como que você tem recebido aí esses trabalhos, porque isso edifica a nossa vida, edifica o podcast, glorifica o nome do Senhor, e eu sei que muitas pessoas, elas são alcançadas aí por aquilo que talvez você comenta, você curte, você compartilha. Então, vamos juntos para mais este momento e para mais esse espaço, e como já nos podcasts anteriores, hoje não seria diferente. Estamos aqui com uma mulher mais que especial, estamos aqui com uma amiga, com uma companheira, com uma confidente, com uma pessoa que nós temos aí sempre estado juntos, tomando aquele cafezinho, compartilhando histórias da vida, as nossas conquistas, os nossos desafios, orando uma pela outra, e você daqui a pouquinho vai saber quem que é. Antes, porém, nós já vamos passar aqui um vídeo mostrando quem é. Você que já conhece já vai estar aí sintonizado. E você que não conhece ainda, a partir de hoje vai estar conhecendo. Vamos lá, então, para esse vídeo, para nós estarmos sabendo quem é. Está aí, então, esse vídeo, você que já conhece, já se identificou aí, pastora Elis Regina Franco. Uma alegria tê-la conosco aqui, nesse quadro Mulheres que Inspiram, esse mês da mulher. Seja muito bem-vinda. A paz, Marli, que alegria poder estar aqui, né? Um quadro tão importante para nós mulheres, e vemos quantas mulheres o Senhor tem alcançado através deste trabalho. E é uma alegria, muito obrigada pelo convite. E, como ela disse, somos amigas de longa data e conversamos, oramos umas pelas outras, uma pela outra, e é uma alegria mesmo. Sou muito grata pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui juntamente com você. Pastora Elis, já são mais 20 anos de caminhada, é isso? Mais, né? Pastoreando 27 anos. 27 anos de caminhada. 27 anos pastoreando. Você, então, não nasceu num berço evangélico? Não. Eu me entreguei para o Senhor quando eu tinha 27 anos. 27 anos. Já casada? Já casada, com um filho, meu filho mais velho, o Fernando, que, na época, tinha 2 aninhos. 27. E esses 27 anos, muitas experiências vividas. Muitas. E antes de conhecer Jesus, como que foi a sua vida? Conta um pouquinho da sua experiência. Eu tive uma infância, digamos assim, normal, mas eu vim de uma família que os meus pais... Eu não tive estrutura familiar, né? A minha mãe era uma pessoa muito de fé,
e ela transmitia isso para nós. Mas a minha mãe teve um casamento assim bem complicado, né? O meu pai era um pai bem ausente, e nós somos em 7 irmãos. E crescemos, e o meu pai sempre ausente, mas ele sempre proveu aquilo que nós precisávamos na área material. E só que na área espiritual nunca tivemos isso, né? A não ser, como eu já disse, da parte da minha mãe. Mas foi uma infância tranquila. Mas, claro, depois de adolescente, depois que eu fiquei jovem, passei por muitas coisas. Como um jovem que não conhece a Jesus, passei por muitos caminhos que não deveria ter caminhado por eles. Mas, um dia, o Senhor, pela sua misericórdia, Ele me resgatou. Glória a Deus. E como você frisou aí, né, passou por caminhos que, aos nossos olhos, não foram caminhos assim que eram um direcionamento, mas que talvez também fosse necessário passar por esse caminho, porque neste caminho, eu sempre falo, sempre tinha alguém orando por nós. E quando nós passamos por um caminho assim, o Senhor, eu creio que Ele está permitindo uma situação para que nós pudéssemos nos achegar a Ele. Você teve essa sensação também? Sim, como você disse, Marli, eu creio que na nossa vida humana, tudo que nós passamos é para crescimento. Hoje eu olho para trás e vejo o que eu já vivi e o que eu tenho vivido hoje, e eu posso ver que, desde aquela época, mesmo nos momentos difíceis, o Senhor, Ele estava comigo. O Senhor tinha um propósito. E hoje é glorioso ver que Ele cumpriu esse propósito na minha vida. Amém. E na minha família. Então, eu louvo a Deus por todas as experiências que eu tive. Porque, às vezes, as pessoas acham que deserto é moradia e deserto não é moradia, é lugar de passagem. E eu entendo que é no deserto que eu cresço. É no deserto que eu conheço verdadeiramente quem é Deus nas nossas vidas. Porque Ele é o Deus da providência. Com certeza. E a pastora Elisa, ela é casada com o pastor Sérgio Franco. Tem 2 filhos. Pode contar aí a sua biografia familiar. Eu sou casada com o pastor Sérgio Franco. Nós congregamos lá e pastoreamos a igreja ali da Deus Vivo do Jardim da Luz. Ali nós estamos há 18 anos. Temos 2 filhos, o Fernando, que é o meu filho mais velho, o Vitor, que é o meu filho caçula, e a minha nora Larissa, que agora está grávida da minha neta Helena, que vai nascer agora o mês que vem. E nós estamos muito felizes porque é um presente de Deus, é um sonho. Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas é um sonho ter uma neta? Para mim é um sonho. É algo que eu queria muito, e eu sempre disse ao Senhor, quando chegasse o momento, no momento certo, né? E eu creio que o Senhor preparou. Então, o Fernando e a Larissa vão ter uma filhinha que se chama Helena, e o mês que vem a gente já vai estar podendo pegar a Helena no colo e nos alegrarmos mais ainda. Glória a Deus. E quando nós víamos a foto lá, a gente podia ver a alegria da Elisa, assim, que era expressa mesmo na foto, a gratidão, a alegria de ver uma família construída, de ver um sonho realizado, de ver, assim, né, a neta chegando. Então, nós podemos compartilhar ali daquelas fotos e ver realmente a sua alegria. E como você se emocionou aí, você chorou, você lembrou dos momentos de deserto. E talvez lá atrás, quando passava pelo deserto, a gente não imaginaria o que estava por vir, não é? A gente nunca imagina. Quando nós estamos passando pelo deserto, nós sempre imaginamos que nós não vamos sair daquele lugar, não é? Sim. Porque é um lugar de tribulação, é um lugar de luta, de desconforto. Então, quando nós estamos no deserto, nós achamos,
às vezes, nossa, é o fim. Mas é aí que entra a parte maravilhosa, que o Senhor vem e nos resgata e fala, não é o fim. E agora eu vou te provar que eu sou Deus. E nós saímos mais fortes ainda, nós saímos mais transformadas ainda. Então, é isso que é glorioso. Então, no meu pensar, Marli, nós temos que passar por estes momentos para nós termos crescimento e para nós ter maturidade na nossa caminhada cristã. Sim, e é por isso que tem várias passagens da Bíblia, né, que fala de homens e mulheres de Deus, que eles deixaram ali as suas marcas, né? Passaram pelo deserto, passaram pelo fogo, passaram pelo vale. O salmista Davi, certa feita, ele falou, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, né? Então, é como você falou, o deserto não é morada, o vale não é morada. Nós estamos passando por ali, nós não somos aquilo. Porque, se você for contar ali a tua história na íntegra, você vai ver que parecia, como você falou, que tinha muitos momentos que você até mesmo olhava para o seu esposo, olhava para os seus filhos, e você dizia, eu não vou sair dessa. Não é? Sim, é verdade isso. Muitos momentos. E que a gente pensa, nossa, acho que Deus parece que não está nos ouvindo, né? Mas Ele trabalha no silêncio. E quando Ele quer fazer, Ele faz. E quando nós nos disponibilizamos a ouvir a sua voz e a viver o propósito dEle, esse propósito vai se cumprir nas nossas vidas, com certeza. Eu tenho certeza disso. E hoje a gente vê que você é uma líder, ministra de louvor, líderes de mulheres, né? Esposa de pastor, mãe, serva, uma pastora conceituada, porque nós vemos ali os trabalhos que você realiza ali na tua igreja. Já pude participar, já estive ali em vários dos trabalhos. São trabalhos espirituais, onde vocês se preocupam realmente com a palavra de Deus, a prioridade, porque hoje a gente tem visto muita coisa, né, pastora Elisa? Com certeza. Então, e nós conseguimos discernir aquilo que realmente vem do trono, não é? Exatamente, Marli. A nossa preocupação, e eu creio que deveria ser de todo cristão, a palavra tem que ser prioridade. Como você disse, eu amo louvor, amo louvor. Tem lá, né, a nossa equipe de louvor, que é uma bênção, mas a palavra é prioridade. Até tem mesmo um versículo até que eu deixei separado aqui, que está em Hebreus 4:12, que diz assim, olha, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Essa é a palavra que transforma, que renova, que muda, não é verdade? Porque quando essa palavra penetra, há transformação. Quando essa palavra verdadeiramente entra dentro do coração do pecador, porque não é a minha voz, não é a sua voz que vai alcançar as pessoas e vai haver mudança na vida das pessoas, mas é a palavra, né? Essa palavra aqui, ela é maravilhosa. Aqui é a verdadeira profecia. Você quer que Deus fale com você? É a palavra, é através da palavra. Ela é viva, né? Ela é eficaz. Exatamente. E é ela que vai fazer. Nós somos instrumentos, sim, da parte de Deus, mas a palavra que ela é viva, ela que vai trazer vida nas palavras que nós falamos. Ela que vai trazer eficácia em tudo aquilo que nós estamos falando aqui nessa tarde. Então, é a palavra que é viva, que é eficaz, que vai fazer tudo isso. E nós vemos essa preocupação do pastor Sérgio, a sua preocupação, como assim, dos teus filhos que ali estão, né? E nós vemos todo esse cuidado. Você falou que 27 anos de conversão. Você pode contar um pouquinho da sua experiência, da sua conversão? Como que foi? Sim, posso. Como disse, quando eu me converti, eu tinha apenas o Fernando com 2 anos. Eu e o pastor Sérgio nos casamos
e logo em seguida já tivemos o Fernando. Eu tive um casamento muito difícil. Não conhecia Jesus quando me casei com ele, né? E tive um casamento muito difícil, com muitos problemas conjugais, e até que chegou um ponto que, nesse casamento, o pastor Sérgio, ele teve um envolvimento com uma pessoa, ou seja, ele teve uma amante, e durou mais ou menos em torno de 1 ano. E olha que coisa, eu comecei a ir para a igreja. Eu estava naquela, tinha algumas irmãs ministrando, pregando para mim, e eu comecei para a igreja. Comecei numa tarde da bênção, e um dia no culto, o pastor me deixava na porta da igreja, acabava o culto, ele ia me buscar. Uma pessoa chega até em mim e diz assim para mim, que o meu marido tinha uma amante, na saída do culto. Para muitos isso é loucura. Na época eu também achei que era. O meu chão desabou. E eu fui para casa, e nós conversamos, e tentamos ainda um pouco mais, mas eu decidi me separar dele. E aí eu fui morar sozinha com o Fernando em um apartamento, e tempos depois, eu vou resumir bastante a história, porque é muita coisa. E uns meses depois, ficamos 4 meses separados. E eu tinha uma cunhada que ela pregou muito para mim e para ele. E um dia nós fomos num culto, e estávamos no mesmo lugar nesse culto. E ele chegou. E aí, pregando, o pastor pregou, terminou o trabalho. Eu estava sem carro, ele falou, você quer que eu te dê uma carona? Porque o meu filho dormiu, ele era pequenininho, e ele me levou até em casa, até o apartamento que eu morava. E, a partir daquele dia, nós começamos a conversar. Ele havia ido num culto num lar. Olha para você ver que quando o Senhor quer alcançar e quando a pessoa dá lado, não tem lugar. Ele foi num culto no lar. E aí ele não entendia nada da palavra, não entendia nada do que cantavam, nada do que pregavam. Mas ele saiu daquele culto no lar transformado. Olha só. Ele chegou em casa, ele já pegou todos, ele tinha muitos CDs mundanos, né? Ele já jogou tudo fora. Ele ligou para a amante e falou para ela, olha, eu li na Bíblia que adultério é pecado. Então, a partir de hoje, nós não temos mais nada. Se a minha mulher não quiser voltar mais comigo, eu vou ficar sozinho, porque a partir de hoje eu sou crente. Foi uma transformação. Foi, assim, foi Deus... Convicção do pecado mesmo naquele exatamente, momento. A palavra viva. Exatamente. E aí, nós conversamos. E olha que interessante. Antes disso acontecer, eu dobrava o meu joelho no meu quarto para orar. E eu me lembro dessa oração e eu não vou me esquecer dela nunca. E eu falava assim, Senhor, o Senhor conhece a minha vida. E eu não sei nem orar, porque na época eu não sabia, eu estava começando uma caminhada. E eu disse, olha, só que eu ainda amo esse homem, que era o pastor, mas eu não quero mais ele na minha vida. Porque foi muito sofrimento e eu não quero mais ele na minha vida. Então, a partir de hoje, eu vou pedir para o Senhor assim, olha, coloca um homem transformado e um homem de Deus na minha vida. E a partir daquele dia, Deus me deu o mesmo homem, fisicamente, que eu amava, mas o Senhor me deu um homem transformado. Glória a Deus. Um homem de Deus. Um pai maravilhoso, um marido maravilhoso. Todos nós temos as nossas imperfeições, isso mas o Senhor transformou a minha vida. Transformou a minha vida, minha família. E assim foi a nossa conversão. E aí,
Até o pastor Wilson entra na história, né? Porque o pastor Wilson foi o nosso pai na fé, e ele começou a discipular o pastor Sérgio. Ele que discipulou o pastor Sérgio todos esses anos, a caminhada. E ele começou a discipular o pastor, e o pastor ouvia os conselhos, andava muito junto com o pastor Wilson, porque ele tinha muita vontade de aprender da palavra, né? Então, a conversão dele foi assim. Eu já havia aceitado Jesus e havia me batizado em outra denominação, mas quando nós viemos para Deus Vivo, nós nos batizamos de novo. Aí nos batizamos juntos novamente, né? E foi uma bênção, e estamos aí até hoje. Ficamos, acho que 4 meses só sentados no banco, digamos assim. Com 4 meses já fomos separados a cooperadores, a trabalhar na obra, e o pastor trabalhou no som. O pastor fez muitos bancos para a igreja, muitos púlpitos. Quem conhece o pastor Sérgio, o pastor Wilson sabe disso, né? E eu já liderei a mocidade, né, junto com o meu esposo, quando congregávamos com o pastor Wilson. Então, é muita história. E a gente participou um pouquinho, né? Um pouquinho só dessa história, mas essa fala tua aí é muito importante, porque tem mulheres que estão vivendo o mesmo que você viveu, que talvez elas não sabem nem como orar, elas não sabem nem como agir neste momento, numa situação como essa. Por isso que eu falo, é um testemunho. E se você conhece mulheres que talvez aconteceu isso que a pastora Elis comentou agora, no casamento, da traição, porque isso é uma ferida aberta, né? É uma ferida, e é uma ferida que machuca, que dói, e que é só mesmo Deus para ministrar esse perdão, não é, Elis? Com certeza. E se passaram já quantos anos, né? E, às vezes, as pessoas me perguntam, e o pastor sempre, às vezes, frisa isso, sabe? Na igreja, que às vezes as pessoas falam, mas perdoou mesmo? Conseguiu restaurar esse casamento? E, Marli, perdoei mesmo. E o pastor até fala muito, já falou muitas vezes no altar. Eu nunca mencionei isso para ele. Ou seja, eu nunca joguei isso na cara dele. Porque foi curado. Eu decidi perdoar. Porque, às vezes, nós perdoamos, mas qualquer briga nós trazemos para o presente de novo. Não é verdade? Sim. Então, o passado não morre. O passado não é esquecido. Está sempre vivo ali no Sempre meio. vivo. E, nesse caso, não. Eu decidi restaurar. Deus restaurou meu casamento e eu aceitei. Então, não tem porquê eu ficar jogando na cara uma coisa que aconteceu, uma coisa que está perdoada. E, na realidade, eu nem me lembro disso. Eu me lembro quando as pessoas tocam num assunto. Ainda perguntaram para ele, nossa, pastor, mas quando você fala, a pastora não fica assim meia chateada? Constrangida. De forma alguma. Isso, para mim, é um testemunho de vida. Isso, para mim, foi uma bênção dada por Deus, a restauração do meu casamento, da minha família. E é o que muitos não conseguem, né? Quando nós falamos dessa área do perdão, ela é muito delicada, vamos assim dizer, né? E é como você falou, eu decidi. Houve uma decisão interna. Porque eu não perdoar, eu vou estar alimentando o que em mim? Uma vingança, né? Eu tenho tanta coisa que eu posso estar alimentando ali quando eu não perdoo, ou quando eu volto novamente e começo numa briguinha que você falou, um desentendimento, e você voltar à tona com o mesmo assunto, então isso prova realmente que não houve um perdão genuíno. Sim. Porque você decidiu essa reconciliação e decidiu que o passado fica para trás. E você não teve essa sensação de vingança, vou me vingar da situação, você até orou que não queria mais.
Mas Deus atendeu o teu pedido, que Ele te deu outro homem. Que bênção que o Senhor não escuta todas as nossas orações, né? Mas só que Ele te deu outro homem, né? Um homem transformado. Exatamente. Se nós formos olhar para esse lado, né? Ele não era mais a mesma pessoa. Não. Ele não era mais o mesmo homem que traía, que fazia as coisas lá no mundo. Realmente, ele passou por essa mudança, por esse processo, porque Deus tinha uma obra a realizar na vida de vocês. Agora, você já imaginou se não houvesse tido perdão genuíno? Como que seria? Eu creio que não teria acontecido o propósito que tem acontecido até hoje. Porque nós caminhamos juntos. É como eu disse, a união de duas pessoas, um casamento, não existe perfeição, porque nós não somos perfeitos, nós somos pessoas que temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, não é verdade? As nossas diferenças, cada um pensa de uma Exatamente, forma. nós somos imperfeitos, mas nós vamos procurando melhorar. E Deus, Ele nos uniu com um propósito. E hoje eu vejo que, através do perdão, que o Senhor trabalhou no meu coração, e no coração dele também, né, Marli? Porque eu penso o seguinte, às vezes nós jogamos a responsabilidade de um casamento em cima de uma única pessoa. E o casamento tem duas pessoas que fazem parte dele, né? Sim. Então, essas duas pessoas têm que trazer para si a sua responsabilidade. Onde eu estou errando? Onde eu estou falhando? No que eu preciso melhorar? E, a partir daí, nós fazemos as nossas escolhas. E, com Jesus no barco, aí a coisa acontece. O milagre acontece. E nós, mulheres, somos mais sensíveis, né? Então, normalmente, a gente joga toda a responsabilidade para o homem. Não é? O homem que tem que ser perfeito, o homem. E, muitas vezes, não olhamos para o nosso lado. Qual é o nosso papel diante do casamento? Qual é o nosso papel diante do relacionamento? Porque ali somos duas pessoas, como você frisou ali. Sim. E cada um com a sua responsabilidade. O que você podia falar, assim, de uma responsabilidade da mulher, que hoje muitas mulheres têm negligenciado? Marli, quando nós nos separamos, depois de um bom tempo, eu comecei a analisar quais foram as minhas falhas como mulher para ter colaborado para que aquilo pudesse ter acontecido. Ele errou, sem dúvida. Mas, com o decorrer do tempo, eu consegui analisar coisas que eu, como mulher, deixei a desejar. Porque hoje em dia, o que nós pensamos? Eu sou mulher. Como você disse, o homem tem que fazer tudo para mim. Tá, mas e a mulher? Às vezes as mulheres acham que o homem tem que ser carinhoso, o homem tem que ser dedicado, o homem tem que tratá-la bem o dia todo, o homem tem que mandar flores, o homem tem que elogiar. Eu entendo isso perfeitamente e concordo. Mas e nós, mulheres, nós fazemos o quê com os homens? É dando que se recebe, né? Às vezes, nós, mulheres, achamos que os homens são muito só desejo físico, carnal. Mas nós, mulheres, temos um papel muito importante. Um homem também gosta de ser elogiado, um homem também gosta de ser desejado. Nós estamos aqui falando em relação a casamento. Então, eu analisei que nós, mulheres, nós temos que mudar nisso. Eu falo muito isso para as mulheres lá da igreja. Porque as mulheres só querem muito, vem a mim. E eu vejo que, para poder vir isso a nós também precisamos dar, como você disse, é dando que se recebe. E hoje as pessoas, as mulheres, elas estão assim muito independentes, né? Eu posso, eu consigo, eu não preciso do marido. Então, eu não estou dizendo que a mulher não possa viver isso. Hoje nós estamos vivendo outra época, outro tempo. As mulheres trabalham, as mulheres estudam. E eu admiro isso. Mas nós temos que
saber qual é a posição do homem, que ele é o sacerdote da casa e nós somos a que está ali do lado. Nós somos submissas. Auxiliadoras. E tem mulheres que acham que submissão, eu não vou ser submissa porque ele vai pisar em mim, ele vai mandar em mim. Escravidão. Submissão não é isso. Submissão é estar debaixo da missão. Eu estou debaixo da missão do meu esposo. Então, eu vou estar com ele. Quando o pastor Wilson chegou para o pastor Sérgio e disse assim, Deus falou comigo para vocês irem pastorear, há 27 anos atrás. O pastor Sérgio disse, pastor, mas é de Deus? O pastor falou, sim, eu orei e é de Deus. Aí ele falou, amém, para o pastor Wilson. O pastor Wilson disse para ele, mas você tem que conversar com a irmã Elis. Ele falou, pastor, ela é minha companheira e se o Senhor falou, ela vai concordar. E ele chegou na minha casa e disse, olha, amor, o pastor Wilson disse que é para nós irmos começar um trabalho e que é de Deus. Eu olhei para ele e falei, você concorda? Ele disse sim. Eu disse, então, amém. Se o pastor Wilson falou que é de Deus e você concorda, estamos juntos. Abraçaram a causa. Então, estamos aí há 27 anos juntos. E você falou um pouco dessa questão, né, da mulher ter essa palavra de carinho com o homem, porque, na verdade, o homem ele tem um perfil mais durão, né, mais resistente. E, na maioria dos homens, da forma que eles foram construídos também, eles não conseguem receber, talvez, esse abraço, esse carinho, uma palavra ali, né, de elogio. E isso eu posso dizer que é na maioria dos homens. Não sei se você também tem essa percepção. Tem muitos homens que têm essa dificuldade, realmente. Às vezes, pela criação, são homens que não conseguem dar um elogio, não conseguem falar um eu te amo. Mas também eu conheço muitos casos, muitas coisas que chegam até a gente, que o homem é muito carinhoso e a mulher é mais durona. Tem as duas partes, né? Existem, entendeu? E eu vou dar um exemplo clássico, eu vou me colocar, eu gosto muito de dar os meus exemplos, porque aí não tem problema, eu estou dando os meus exemplos, entendeu? É o que eu vivi. O meu caso, o pastor Sérgio sempre foi uma pessoa carinhosa. Ele sempre foi carinhoso. E eu era mais durona, mais secona. Mas, com o passar do tempo, eu creio que, através dele, eu mudei. Eu comecei a ser uma pessoa mais carinhosa, uma pessoa acessível, sabe? Ele começou a plantar isso em você. Exatamente. Então, nós temos que plantar isso. Né? Às vezes as mulheres estão me ouvindo, estão pensando, nossa, a pastora é contra a mulherada. Não, eu não sou contra, eu sou super a favor, porque eu sou mulher. Mas eu estou dizendo das experiências que eu tive de vida até hoje. Nós, às vezes, achamos que os homens têm que fazer tudo, e nós não precisamos fazer nada. E o que eu já disse e repito, um casamento tem duas pessoas. Então, é uma mão de via dupla, né? Que se diz que vai e vem. Então, isso tem que vir dos dois lados. E muitas vezes pela construção de vida, porque quando a pessoa é assim, seja da parte do homem ou da mulher, ela vem de uma construção de vida, talvez de uma família, como você falou, desajustada, desestruturada, né? Ali, e essa família desajustada talvez não passou isso para o filho. E o filho, ele cresce com essa distância de um abraço, de um beijo, de um eu te amo. E vai amadurecendo, e quando chega no casamento, há esse bloqueio. Isso acontece muito, e é muito assunto de consultório também, quando as pessoas chegam. E também, na minha vida, como você falou, da tua experiência, também tive uma experiência assim no casamento, de nós passarmos e querermos uma mudança e uma transformação. E a partir do momento em que o outro se dispõe a ajudar, porque somos dois ali, a partir do momento que um quer ajudar o outro, porque isso é querer ver o crescimento. É o crescimento do esposo, da esposa, da família, dos filhos.
Então, não tem um egoísmo ali. E aí é para um amadurecimento e um crescimento junto, né, pastor Elis? Sim, com certeza. Como você disse que, se nós formos, às vezes, analisar a estrutura familiar de muitas pessoas, como eu já disse a minha, o meu pai, por exemplo, ele nunca me deu um abraço. Ele nunca disse, eu te amo, nem a mim, nem a nenhum dos meus irmãos. Você pode ver que houve você foi construída assim. Não é Agora, que você era assim. Não, agora olha só, no longo da caminhada, depois que eu conheci Jesus, mas no longo da caminhada também, o que é que acontece? O que aconteceu? Eu percebi que eu podia quebrar aquele ciclo. Eu podia ser diferente. Eu não precisava repetir aquilo que eu havia vivido com os meus pais, entendeu? Mesmos erros, né? Eu podia ser diferente. Então, eu descobri que eu podia e devia expressar o meu amor pelos meus filhos, falar eu te amo, vocês são uma bênção, vocês são importantes na minha vida, abraçar os meus filhos, beijar os meus filhos, ir para o shopping com os meus filhos, viajar com os meus filhos, ir para o cinema assistir um filme com os meus filhos. Eu descobri, tanto eu quanto o pastor Sérgio, porque o pastor Sérgio também passou pelo mesmo processo, dessa carência de pai. Mas nós conseguimos descobrir que nós poderíamos ser diferentes. Nós não precisaríamos ser os mesmos com os nossos filhos. Nós quebramos o ciclo. E através disso, hoje, como os meus filhos têm uma vida diferente comigo, com o pastor, eu creio que o Fernando agora, ele vai poder passar isso para a filha dele. Sim. Então, nós podemos quebrar esse ciclo, né, Marli? Nós podemos ser transformados. Nós podemos sair do casulo como a borboleta, né? É igual um dia desses eu vi uma postaginha, 2 borboletas tomando um cafezinho e uma falou assim para a outra. Uma já era uma borboleta linda, batendo as suas asinhas, e a outra ainda era o casulo. E a que era o casulo perguntou para a outra, nossa, mas você está tão diferente, o que você tomou? E a borboleta, que já estava toda bela e formosa, respondeu, eu tomei decisões. E é isso que nós precisamos. Né? Se nós mudarmos, até tinha uma campanha, que eu me lembro muito bem, se eu mudar, as coisas mudarão. Lembro também. Então, não adianta, eu posso dobrar o meu joelho, Marli, e pedir para o Senhor transformar o meu esposo, porque geralmente é isso que nós fazemos. Muda nisso, muda naquilo, muda naquilo, muda naquele no outro, porque a gente só vê o defeito do outro. Sim. A partir do momento que você fala, Senhor, me muda, me transforma. Você vai, olha, eu garanto que as coisas vão mudar e elas vão acontecer. Com certeza, nós somos provas vivas disso, né? Com problemas no casamento, no relacionamento, e nós temos visto assim o agir de Deus, porque nós sempre queremos achar um culpado, assim como foi lá no Éden, né? Ó, Senhor, não foi o marido que o Senhor me deu, foi a mulher que... Não, foi a serpente. Então, ninguém assumia a sua responsabilidade diante da situação. E é assim, e que o Senhor permite para nós é que nós venhamos assumir a nossa responsabilidade, como mulheres, como mãe, como serva, enfim, em todas as áreas, nós assumirmos essa responsabilidade e decidirmos. E essa fala é muito importante, Elis, de nós quebrarmos ciclos mesmo, porque tem mulheres que estão nos assistindo aqui, que elas viveram também em uma família disfuncional. Sim. Elas viveram em uma família toda desestruturada. E talvez ela passou por aqui, ela está ouvindo, aí ela está vendo, e ela está dizendo, essa fala é comigo. Com certeza. E a importância dessa fala, porque às vezes ela está querendo uma mudança, às vezes o casamento está ali por um fio, né? Mas ela está ouvindo esse testemunho dizer, então eu vou ajustar as coisas. O que você falaria para essa mulher? Para ela perseverar e fazer a parte dela.
Se cada uma conseguir fazer a sua parte como esposa, como mãe, como serva, com certeza, a pessoa que está ao lado de cada uma de nós, ela vai notar a diferença. Sabe por quê, Marli? Porque você não ganha uma pessoa, você não conquista a confiança de uma pessoa, ou a mudança de uma pessoa pela sua fala. Eu sempre falo isso, falar é muito fácil, mas o que às vezes o que leva você a ganhar a confiança de uma pessoa são as suas atitudes. Não é verdade? Sim. É o seu comportamento. Então, porque às vezes as mulheres podem estar, às vezes, poxa vida, mas o meu casamento não tem mais solução. Mas eu digo, se você perseverar, se você fizer essa escolha e se dedicar, eu creio que tem solução, sim. Se o Senhor estiver nesse barco, tem solução, sim. E se você não quer ser uma borboleta aí para voar mesmo, mostrar as suas asinhas aí. Tem que tomar decisões, né? E alguém te perguntar, mas o que aconteceu com a Elis? Eu vou perguntar para ela hoje, o que aconteceu com você? Ela vai falar, tomei decisões. Eu quebrei o ciclo na minha vida, eu quebrei o ciclo, né? Talvez aí da falta de afeto, da falta de um abraço, porque isso são ciclos de repetição. Ela falou, eu não quero levar isso para os meus filhos, porque isso tem que ser quebrado em mim, porque os meus filhos vão fazer a diferença, mesmo porque a palavra diz que os meus filhos, eles são herança do Senhor, e eles vão levar as nossas atitudes. Não é só porque você vai corrigir, você vai falar, mas a criança, ela aprende mais por observação do que pelo que você fala. Ela está sempre observando ali as suas atitudes, como você conversa com o esposo, como é o teu relacionamento. Ela não está tão preocupada com o que você fala para ela. Claro que vai ter um momento de falar, mas ela aprende mais por observação do que por qualquer outra coisa. É isso mesmo. E a criança, ela é muito observadora. Às vezes nós achamos que elas estão ali num cantinho só brincando, mas elas estão observando e absorvendo. Atentas. Tudo aquilo que está sendo dito, tudo aquilo que está acontecendo, né? Então, nós precisamos puxar essa responsabilidade para nós, né? Ah, mas o casamento é muito difícil. O casamento é uma escolha. Eu tenho que fazer essa escolha todos os dias. Não é verdade? Sim, até para viver com a qualidade de vida, né? Porque não adianta eu ter um relacionamento e viver em pé de guerra. Hoje, o mês de julho agora, eu vou fazer 35 anos de casada. E bem que uma vez, eu cito muito o pastor Wilson, irmãos, porque eu vivi muito com ele na minha trajetória de fé. Uma vez ele falou para o pastor Sérgio, sabe quando vai começar a ficar bom, o casamento ficar bom? Sabe a partir de quando? A partir quando você tiver uns 40 anos. Nós era novo ainda na época. Nós ainda brincamos, falamos, Jesus, tem muito chão. Tem muito chão. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, que realmente foi depois dos 40, que é a melhor idade, né? Que depois dos 40, que realmente que parece que as coisas vão assim, você vê que tem coisas que não vale a pena você discutir, tem coisas que não vale a pena você gastar, perder sua paz, entendeu? Queimar suas energias, não, tem raiva. hora que você pensa assim, nossa, eu prefiro... você tem razão, eu prefiro ter paz do que a gente entrar nesse... dormir na sala Exato. hoje. Não, outra coisa, né, Marli? Eu tenho 35 anos de casado, já tive muitos problemas, como disse, mas eu e o pastor Sérgio nunca dormimos separados, a não ser os 4 meses que nós nos separamos, quando ainda éramos ímpios, mas nunca dormimos separados. Nem se for assim, para dormir um de costa para o outro, você entendeu? E uma coisa também, eu particularmente, ele sempre diz isso,
eu tenho muita facilidade de pedir perdão. Se eu já reconheci que eu errei, eu já vou lá e já peço perdão, falo, errei mesmo, estou arrependida, me perdoa, porque eu acho que isso é muito importante. Você não dá brecha. Porque quanto mais você vai deixando o tempo passar, a razão vai tomando conta de você, sabe? Porque tudo aquilo que você alimenta cresce. Sim. Não é verdade? Sim. Então, eu prefiro alimentar, que eu tenho que pedir perdão e vamos consertar as coisas. Eu não consigo ir para a igreja, você sabe, por causa de uma discussãozinha. Eu não consigo, eu fico mal até no altar. Então, eu prefiro já resolver o problema. E essa é a melhor coisa, é resolver. Mas tem muitas mulheres que elas... dá o travesseirinho para o esposo, hoje vai dormir na sala. Ou ela vai, nem precisa nem, né? Mas tem muitos casos assim, Elis, que realmente acontece, né, essa separação. E hoje nós estamos aqui para conversar com você, mulher, sobre, né, tudo isso, para que você venha também, assim como nós tivemos aí as nossas adversidades, e hoje nós podemos aprender muito com isso, tanto eu quanto a Elis, nós aprendemos muito com isso, e é isso que nós temos para passar. Por quê? Porque muitas vezes Deus permite até algumas situações para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando com você que é possível perdoar, que é possível restaurar casamento, que é possível a reconciliação. Então, tudo isso é possível, Elis, né? E você viveu tudo isso também na sua vida, construiu aí uma família linda, aprendendo na palavra, quebrando ciclos, né? Afetivos que você foi construída ali na tua infância, e assim também tem muitas pessoas que também foram construídas e hoje elas se tornaram mulheres frias, mulheres que não conseguem receber um abraço, que não conseguem receber um carinho, por mais que ali alguém fale, não estou dizendo só do esposo, eu estou falando em um relacionamento, até mesmo familiar, do filho, ou qualquer outro relacionamento, ela sente esse bloqueio por causa da afetividade, né? E hoje nós queremos falar para você, é possível sim. A Elis está aqui testemunhando, construiu uma família linda. Nós vamos ver agora um vídeo também, ali da família. Vocês vão ver o sorrisão dela, ali na chegada, colocando a mão ali, né, na barriguinha, esperando aí a Helena. Vamos lá ver, então? Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, e em ti é contigo, e de dia e de noite, tu em. Olha aí, como é para você ver isso hoje, essa construção? É uma gratidão. Porque a família é o bem mais precioso que nós temos. E hoje, depois de tudo que eu já vivi na minha vida, né, na restauração do meu casamento, eu vi os meus filhos na presença do Senhor. Não tem preço, Marli, que pague isso. Não tem preço. E é justamente essa construção, né, os ciclos que foram quebrados, e nós podemos ver a nossa geração sendo abençoada, né? Amém. Os nossos filhos são como flecha na mão do valente. Sim. E eles foram construídos com base na palavra de Deus. E a gente se alegra também. Fico feliz, logo, logo a Helena vai estar aqui também, juntinho, você abraçando ela. Glória a Deus. E você também tem um trabalho com mulheres lá na igreja, sempre está promovendo chás, eventos. Até agora teve um trabalho esses tempos aí, atraídos pela presença, é isso, uma conferência? Isso mesmo. O ano passado, né, no mês de outubro, nós fizemos uma conferência de mulheres atraídas pela presença, foi uma bênção. E nós também temos nos nossos trabalhos, temos um trabalho agora também, mulheres sentadas à mesa, que nós fazemos uma vez por mês, mas tem assim, sido maravilhoso. Né? Quero até deixar o convite aqui para você
estar participando, quem sabe agora já esse mês, depois nós combinamos isso. Amém. E tem sido assim muito edificante. As mulheres amam, né? Porque é um tempo dedicado à palavra, mas também é um tempo a qual nós também trabalhamos essa questão das emoções, dos sentimentos, e tem sido uma bênção. E também temos culto de mulheres que nós também realizamos. Geralmente, a cada 2 meses, nós fazemos um culto com as mulheres. Nós estamos sempre vendo ali nas redes sociais as postagens dela, né, os trabalhos que ela tem feito ali, e realmente há uma manifestação de cura, de libertação. Esse trabalho, sentados à mesa? Mulheres sentadas à mesa. Mulheres sentadas à mesa faz toda a diferença, e quando há esse momento de intimidade, de comunhão, nós vemos assim manifestações de curas mesmos, emocionais, psíquicas, sentimentais. Nós temos visto o mover de Deus nessa área. Então, a pastora Elis tem esse trabalho lá na igreja. Nós também preparamos um vídeo aí, e nós vamos ver um vídeo aqui, Atraídos pela Presença. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia. Elis, fala um pouquinho, atraídos pela presença, como que é? Nós somos atraídos por essa presença. Nós precisamos ser, né? Nós precisamos, na realidade, desejar isso. Ser atraídos por essa presença. Porque quando nós temos a presença, Marli, nós temos tudo. Exato. Quando realmente o Senhor Ele quer nos atrair para a sua presença. Mas para isso nós precisamos dar ouvido à sua voz. O que eu vejo hoje é que muitas de nós, nessa correria do dia a dia que nós vivemos, porque você sabe que hoje nós vivemos uma correria no nosso dia a dia. E, às vezes, nós damos ouvidos para tantas vozes, Marli. E nós deixamos de dar ouvidos para a voz do Senhor, que é a principal. Mas eu tenho certeza que cada uma de nós, se nós abrimos os nossos ouvidos espirituais, nós vamos ouvir a voz do Senhor e Ele vai nos atrair para a sua presença, com certeza. Glória a Deus. E nós vamos deixar aqui também na descrição do vídeo, aí as redes sociais da pastora Elis. A pastora Elis também, ela palestra, ela ministra, ela vai na sua igreja, se você convidar, e ela faz esse trabalho na igreja dela também, para você ficar inteirada ali, né, dos trabalhos que ela realiza. Nós vamos deixar aqui os contatos, né, da pastora Elise, e depois você pode adicionar ela lá para ficar por dentro aí, então, dos trabalhos dela, e se convidá-la aí, ela, pastor Sérgio, trabalho de casais, trabalho de mulheres, está disponível, não está, Elis? Amém. Então, estamos aí para fazer a obra, né? A pastora Elisa é bênção, é profeta também. Deus usa ela na oração, na palavra, enfim, é um instrumento, né? É uma mulher que inspira. Se você for perguntar lá para as mulheres que ela lidera lá, com certeza elas vão falar ali com a voz de triunfo. A pastora Elis é uma mulher que inspira. E hoje nós estamos agradecidos aqui pela sua presença, né? E estamos aqui te recebendo, louvando a Deus pela sua vida. E eu quero te fazer aqui uma última pergunta. Qual foi o seu maior desafio em toda essa caminhada? Olha, Marli, eu passei muitos desafios, mas você diz pessoal. O desafio que você achou que mexeu muito contigo, qual foi o maior deles? Olha, o meu desafio que mexeu muito comigo, na realidade, eu tenho 2 que eu vou falar rapidamente. O primeiro, quando eu engravidei do meu filho mais novo, o Vitor, que com 26 anos ele teve coqueluche. E ele ficou internado na UTI, e os médicos, na realidade, diziam que
Era para a gente ficar preparado, porque com a idade que ele tinha, não ia ter Com como. quanto? 26 dias. E tirou o meu chão e do pastor. Mas para honra e glória do Senhor, como eu não posso dar o testemunho inteiro, porque é um pouco longo, para honra e glória do Senhor, meu filho hoje tem 28 anos. Glória a Deus. E é um homem lindo, né? Porque eu sou mãe, né, irmã? Você tem que colocar a minha azeitona na minha empada. E canta no louvor, e é uma bênção. Para a honra e glória do Senhor, o Senhor tinha... o Senhor realizou um milagre, o Senhor tinha um propósito. E a outra foi o ano retrasado, quando o pastor Sérgio recebeu um diagnóstico que estava com câncer no esôfago. E fomos até para o Hospital do Câncer, já estava tudo encaminhado para o pastor Sérgio começar a fazer químio e fazer a cirurgia que iriam arrancar todo o estômago dele. E um dia nós estávamos em casa, almoçando, e ele saiu, ele começou a chorar, e ele se levantou da mesa e ele foi para a sala. E ele me chamou e ele falou assim para mim: Elis, Deus falou comigo. O Senhor disse que Ele está me curando nesse momento. Glória a Deus. E ele falou, só que eu tenho uma fé, mas a minha fé não é... A minha fé é uma fé consciente. Eu sei que Deus me curou, mas para que as pessoas não questionem, eu vou fazer outra endoscopia novamente e vai dar negativo. E nós, no outro dia, procuramos uma clínica particular, nem era o mesmo médico. E ele repetiu a endoscopia, e a endoscopia deu negativo. Glória a Deus. E ele mandou para o médico. O médico é lá do Hospital do Câncer, e o médico falou assim, mas eu não estou entendendo. Esse negócio está meio confuso, como assim deu negativo? Ele falou, doutor, deu negativo. O médico falou, então vamos fazer o seguinte, faz outra endoscopia, em outro lugar. Ele fez outra endoscopia, deu negativo. E aí nós fomos levar o resultado para esse médico lá no Hospital do Câncer. Nós temos todos os papéis na minha casa. Se alguém por curiosidade quiser ver, está lá. E o médico falou assim, mas pastor, eu nunca vi isso na minha vida. Aí ele falou, não, mas de repente o primeiro resultado saiu errado. Eu olhei para o médico e falei para ele, doutor, tudo bem, eu vou respeitar a tua colocação como médico, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ele já estava pronto para começar a químio e ele já estava pronto para fazer a cirurgia. Se o Senhor não tivesse falado ao coração dele que estava curando ele, hoje ele já estava fazendo quimioterapia. O médico olhou para mim e disse assim, realmente, foi um milagre. Teve que aceitar ali. E naquele dia, dentro da sala, com o médico, eu e o pastor Sérgio oramos pelo médico. Olha aí. Então, são 2 momentos da minha vida que o Senhor assim se manifestou, e por isso que eu digo, Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus de milagres. Deus é Deus que faz, quando tá... Ele quer, no momento que Ele quer e do jeito que Ele quer. E uma coisa que eu aprendi, eu não fui chamada para questionar, eu não fui chamada para entender por que Deus. Eu fui chamada para servir ao Senhor e para aguardar o momento do Senhor, porque Ele sabe o que faz e como faz. Além Amém? de uma mulher que inspira, momento de superação aqui, né? Porque olha quantas superações aí Amém. tem passado, né? Os desafios, e eu creio que tudo isso tem edificado aí a sua fé. Já estamos aqui quase encerrando a programação, fechando aí o mês das mulheres, mulheres que inspiram. Hoje nós estamos aqui com um auxiliar novo, o pastor Júlio está nos auxiliando. Deus abençoe, pastor Júlio. E nós queremos dizer para você, fique com essa palavra hoje, fique com esses testemunhos, decida hoje mudar a sua história, decida hoje mudar de vida,
porque Deus tem ainda algo muito lindo, Deus tem uma nova história, um novo tempo para você, não porque eu estou dizendo, mas porque a palavra de Deus diz, e ela é viva, e ela é eficaz. Então, prefira ficar com essa palavra viva, para que você viva o melhor de Deus nessa terra. Pastor Elisa, eu quero te agradecer por esse momento, por esse espaço, né? Pastor Sérgio, por ter te liberado, e ai dele, se não libera. Ele libera. Pastor Sérgio, é bênçãos, como ela já disse, os dois trabalham em comunhão, e eu creio assim que vai edificar muitas pessoas. Amém. Deus abençoe muito a sua vida, e novamente eu friso, você é uma mulher que inspira. Amém. Deus abençoe. Eu que sou grata, viu, pela oportunidade. E nós vamos passar aqui um último vídeo, né, de um trabalho também que ela fez lá, né? O que a Bíblia diz sobre a mulher? O que a Bíblia diz sobre nós? Vamos lá ver esse vídeo? Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na gaveta, me livrou meus problemas, transformou minha tristeza e mudou. Feliz mês das mulheres! Próximo mês, querendo Deus, estaremos aqui novamente. Então, que você continue aí. Não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque tudo isso é importante para que a obra de Deus ela continue. E até a próxima semana, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.